Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo do Sistur. Nós estamos estudando agora a parte, acredito eu, que uma das mais complexas do estudo do Sistur, a parte do mercado. Nós já vimos o mercado, hoje nós vamos ver a parte que estuda a oferta. Então, prestem bem atenção, que esta é uma parte bastante complexa. Professor Mário, seja muito bem-vindo, é com o senhor. Vamos falar hoje sobre o subsistema da oferta. O subsistema da oferta no turismo refere-se ao conjunto de elementos que tornam possível a recepção, permanência do turista em um destino. Em síntese, a oferta básica, que é composta por equipamentos, bens e serviços, como a hospedagem, a alimentação, o lazer, a recreação, entretenimento e atividades culturais que permitem acolher o visitante por determinado período. Os recursos naturais, praias, montanhas, paisagens, clima, etc., que são fundamentais para atrair o turista, mas não são considerados oferta em sentido estrito, pois não resultam de ação econômica direta e não são reguláveis. Esses recursos naturais, culturais, constituem a matéria-prima do turismo, sendo responsáveis pela motivação dos deslocamentos turísticos. A oferta, em sentido amplo, inclui tanto esses recursos quanto os serviços organizados que viabilizam seu consumo, formando uma estrutura integrada dentro do mercado turístico. O subsistema da oferta articula recursos naturais, culturais e serviços, estruturando o turismo como atividade econômica e possibilitando a experiência do visitante no destino. Professor, o que se entende por oferta básica no turismo? A oferta básica é um conjunto de equipamentos, bens e serviços, como hospedagem, alimentação, lazer, entretenimento, atividades culturais, que possibilitam a permanência do turista em um destino por determinado período. Por que os recursos naturais não são considerados ofertas em sentido estrito? Porque não resultam da ação econômica direta do homem, não são reguláveis e existem independentemente da organização do mercado turístico. Ou seja, eles precisam ser trabalhados para se tornar um produto ofertável? Sim, perfeitamente. Ok. O que compõe a oferta turística em sentido amplo? A oferta turística, em sentido amplo, inclui os recursos naturais e culturais, somados aos serviços e estruturas organizadas que permitem seu consumo, como hospedagem, transporte e alimentação. Voltando ao texto. Na identificação de oferta e dos produtos turísticos, destaca-se a complexidade do turismo, enquanto fenômeno sistêmico e multifacetado. Em síntese, o turismo deve ser analisado de forma holística e sistêmica, pois envolve múltiplos elementos interdependentes, o que dificulta a definição clara de suas fronteiras e de seu produto, diferentemente de setores tradicionais, como a indústria ou a agricultura. O turismo não constitui um setor produtivo único, mas sim um conjunto articulado
articulado de diversas atividades econômicas. O chamado produto turístico é, na prática, de difícil definição, pois cada turista vivencia experiências diferentes, tornando o produto final individualizado e variável. Assim, embora exista teoricamente, ele se materializa de forma distinta para cada consumidor. Em termos conceituais, no nível macroeconômico, o produto turístico é um conjunto de subprodutos: transporte, hospedagem, alimentação, lazer, entretenimento, entre outros. No nível microeconômico, cada um desses elementos pode ser considerado um produto turístico específico. Evidenciamos que a dificuldade de mensuração do produto turístico, devido à sua natureza composta e à interferência de serviços gerais, infraestrutura, transporte público, etc., além do comportamento imprevisível dos indivíduos. O sistema turístico é estruturado em 4 dimensões interdependentes: contexto socioeconômico e político dos países emissores e receptores, oferta turística e sua relação com a demanda turística, impactos do consumo turístico. Além disso, destaca-se divisão entre países emissores e receptores, sendo que fatos políticos, econômicos e sociais influenciam diretamente o fluxo turístico. Países em desenvolvimento veem o turismo como estratégia para a geração de divisas, geração de emprego e desenvolvimento regional, enquanto instabilidades políticas podem comprometer significativamente os fluxos turísticos. Em síntese, o turismo é um sistema complexo, dinâmico e depende de múltiplas variáveis, no qual a oferta e o produto turísticos são construções amplas, interdependentes e de difícil delimitação precisa. Professor, por que o turismo é considerado um fenômeno complexo e de difícil definição? Porque envolve múltiplas atividades econômicas independentes, não possuindo fronteiras claras nem um produto único e padronizado, o que exige uma análise sistêmica e holística. O que caracteriza o produto turístico como algo diferente dos produtos tradicionais? O produto turístico é individualizado e variável, pois cada turista vivencia experiências distintas, mesmo em uma mesma viagem, tornando o produto final único para cada consumidor. Quais são as 4 dimensões que estruturam o sistema turístico? O contexto socioeconômico e político, a oferta turística e a sua relação com a demanda turística e os impactos do consumo turístico. Voltando ao texto. A oferta turística original evidencia o turismo e se estrutura a partir de uma base fundamental, composta pelos recursos naturais e culturais, denominados matéria-prima da atividade turística. Esses elementos são essenciais, pois constituem o principal fator de atração dos fluxos turísticos, ainda que não sejam produzidos diretamente pelo setor econômico. A oferta turística é dividida em 2 grandes grupos:
interdependentes. A oferta original, formada pelos recursos primários, naturais e culturais, e a oferta turística agregada, composta pelos serviços e estruturas organizadas como transporte, hospedagem, alimentação, lazer e entretenimento. Essa interdependência demonstra que o turismo não funciona de maneira isolada, mas como um sistema integrado de atividades diversas. Segundo a classificação de Pierre Defert, a oferta original organiza-se em 4 categorias principais, que ele denomina de hidromo, que se refere a elementos relacionados à água, como mares, rios, lagos, neve e águas termais. Fitomo, recursos ligados à vegetação, como florestas, bosques e paisagens naturais. Litomo, formações geológicas como montanhas, cavernas, vulcões e cachoeiras. E antropomo, elementos criados pelo homem, como cultura, história, religião, monumentos e tradições. Esses recursos são considerados, em sua essência, bens livres, pois não possuem custo direto de produção. Contudo, tornam-se economicamente relevantes quando o turista investe tempo e dinheiro para acessá-los e usufruí-los. Assim, seu valor está associado à experiência proporcionada, muitas vezes intangível, envolvendo emoções, percepções e satisfação pessoal. Isso destaca que a identidade e a diferenciação dos destinos turísticos dependem diretamente de valorização desses recursos originais, já que eles são únicos e não podem ser reproduzidos em outros locais, diferentemente de produtos industriais que podem ser replicados. Elementos como paisagem naturais, patrimônio histórico e manifestação culturais possuem a singularidade, sendo fundamentais para a construção da imagem de marca de um destino. Outro ponto central é o papel do Estado e da sociedade na preservação desses recursos, visto que são bens coletivos. O planejamento turístico deve priorizar o longo prazo, evitando exploração predatória e a padronização excessiva que podem comprometer a autenticidade e a sustentabilidade do destino. Além disso, ressalta-se a necessidade de harmonizar a oferta com expectativas do turista, considerando suas motivações, preferências e a busca por experiências diferenciadas. O turismo contemporâneo valoriza cada vez mais aspectos como emoção, cultura, interação social e sustentabilidade, ampliando a importância na interpretação do patrimônio e da experiência vivida. Por fim, destaca-se que o turismo vai além do consumo de serviços. Trata-se de um fenômeno que envolve vivências subjetivas, trocas culturais e construção de significados. Nesse contexto, torna-se essencial inovar, ressignificar produtos turísticos e compreender o diferencial de cada destino, garantindo competitividade, autenticidade e continuidade da atividade turística ao longo do tempo.
O que é a oferta turística original e qual sua importância no turismo? A oferta turística original corresponde aos recursos naturais e culturais que constituem a matéria-prima do turismo. Ela é fundamental porque representa o principal fator de atração dos turistas. Sem esses recursos, não haveria nenhuma motivação para o deslocamento, tornando inviável o desenvolvimento da atividade turística. Qual a diferença entre oferta turística original e oferta turística agregada? A oferta turística original refere-se aos recursos naturais e culturais, enquanto a oferta agregada é composta pelos serviços turísticos, como transporte, hospedagem, alimentação, lazer, entretenimento, entre outros. Essa distinção é essencial para compreender que o turismo depende tanto da existência de atrativos quanto da infraestrutura dos serviços que permite seu consumo. Como Pierre Defer classifica a oferta turística original? Ele classifica em 4 categorias: hidromo, água, fitomo, vegetação, litomo, formações geológicas e antropono, criações humanas. Essa classificação ajuda a organizar, a compreender os direitos e compreender os diferentes tipos de atrativos turísticos, facilitando o planejamento e a gestão dos destinos. Por que os recursos da oferta original são considerados bens livres? Porque não possuem custo direto de produção e existem independentemente da ação econômica do homem. Apesar disso, eles adquirem valor econômico quando os turistas estão dispostos a pagar para acessá-los, evidenciando sua importância estratégica para o turismo. Voltando ao texto. É importante também se ter uma visão da oferta turística agregada, que trata da dimensão operacional do turismo, composta pelos serviços e estruturas que viabilizam a experiência do turista. Em síntese, a oferta turística agregada ou derivada é formada por elementos como transporte, hospedagem, lazer, recreação, entretenimento, operadoras de agências de viagem, entre outras. Esses componentes são responsáveis por transformar o recurso da oferta original em experiências consumíveis. No entanto, essa oferta só se efetiva quando há integração com a oferta original, evidenciando a interdependência entre atrativos e serviços. Do ponto de vista, na verdade, o produto turístico, nesse contexto, é intangível e de difícil definição prévia, pois resulta da combinação de diversos serviços consumidos em momentos distintos. Exemplo, transporte, estadia, atividades. Assim, ele só se concretiza plenamente no momento do consumo, sendo percebido de forma integrada pelo turista. Do ponto de vista econômico, o turismo segue princípios semelhantes ao de outras indústrias, mas apresenta particularidades importantes. A noção de oportunidade turística depende tanto dos fatores de atração de um destino, quanto dos fatores de resistência à viagem, como distância, custos e predisposição do turista. Também destaca um descompasso estrutural
entre oferta e demanda, decorrente de características específicas do turismo. A demanda é concentrada no tempo, portanto, há uma sazonalidade no espaço instável e elástica. A oferta enfrenta períodos de ociosidade, subutilização da capacidade instalada, rigidez financeira e altos custos fixos. Além disso, a atividade turística é altamente sensível à flutuação socioeconômicas e políticas, o que dificulta o equilíbrio de mercado. A estrutura da oferta é considerada complexa e muitas vezes incoerente, exigindo planejamento estratégico cuidadoso. Por fim, o setor turístico demanda altos investimentos em infraestrutura e financiamento, assumindo riscos elevados. Isso contribui para a crescente concentração empresarial e para o predomínio das decisões dos produtores na organização da oferta. Em síntese, a oferta turística agregada é essencial para viabilizar o turismo, mas apresenta desafios estruturais significativos, especialmente relacionadas à sazonalidade, à rigidez da oferta e à instabilidade da demanda. O que compõe a oferta turística agregada? A oferta turística agregada é composta por serviços como transporte, hospedagem, lazer, recreação, entretenimento, operadoras e agências de viagens. Esses elementos são responsáveis por viabilizar o consumo turístico, transformando os atrativos da oferta original em experiências concretas para o turista. Porque o produto turístico só pode ser plenamente identificado no momento do consumo. Porque ele resulta da combinação de diversos serviços consumidos em momentos diferentes, sendo percebido de forma integrada pelo turista. Essa característica reforça a intangibilidade do turismo e a dificuldade de padronização do produto turístico. O que é que se entende por oportunidade no contexto da oferta turística? Refere-se à possibilidade de realização da viagem, determinada pelos fatores de atração do destino e pelos fatores de resistência, como distância, custos de predisposição do turista. A noção de oportunidade evidencia que a decisão de viajar depende tanto do destino quanto das condições individuais do turista. Por que a atividade turística apresenta altos riscos para investimento? Devido à necessidade de grandes investimentos em infraestrutura, a rigidez da oferta e a instabilidade da demanda, que é sensível a fatores econômicos e políticos. Esses riscos explicam a concentração do setor e a forte influência dos produtores na organização da oferta turística. Voltando ao texto. Sobre investimentos na oferta, é importante lembrar que abordamos o planejamento necessário para expandir e qualificar a oferta turística, por meio de investimentos estruturados e estratégicos. Em síntese, o planejamento da oferta turística deve considerar, de forma rigorosa, o volume e a distribuição dos investimentos, visando alcançar níveis adequados
de crescimento e eficiência. O primeiro desafio é determinar a oferta futura necessária, comparando-a com a atual, para identificar as mudanças e expansões necessárias. Em seguida, é fundamental estabelecer prazos e etapas de execução, organizando os investimentos conforme os diferentes tipos de equipamentos turísticos, infraestrutura, hospedagem, serviços, lazer, entretenimento, entre outros, além de criar mecanismos de avaliação contínua para acompanhar o progresso do plano. Outro aspecto relevante é a consideração de fatores econômicos, como a variação de preço e a necessidade de investir, não apenas em novas instalações, mas também na modernização das existentes, garantindo competitividade e adequação à demanda futura. Também é essencial analisar as fontes de financiamento internas ou externas e seus impactos. A análise dos investimentos deve incluir a avaliação da rentabilidade, considerando os retornos esperados sobre o capital investido. No entanto, nem todos os investimentos precisam atender estritamente a critérios econômicos, pois podem ser justificados por objetivos sociais, políticos ou estratégicos, como a geração de empregos e o desenvolvimento regional. Há uma distinção importante entre os agentes investidores. O setor público prioriza objetivos sociais e estruturais. A iniciativa privada busca maior rentabilidade, evitando investimentos com baixo retorno financeiro. Por fim, destaca-se o papel essencial do Estado na criação da infraestrutura básica, transporte, energia, saneamento básico, comunicação, que funciona como base para atrair investimentos privados e viabilizar o desenvolvimento turístico. Em síntese, os investimentos na oferta turística exigem planejamento integrado, avaliação econômica e alinhamento entre interesses públicos e privados, visando o desenvolvimento sustentável e eficiente do setor. Professor, qual o primeiro passo no planejamento de investimentos para a oferta turística? Determinar com exatidão a oferta futura necessária, comparando-a com a oferta atual. Esse diagnóstico inicial é essencial para identificar lacunas, orientar decisões e evitar investimentos inadequados ou insuficientes. Por que é importante estabelecer prazos e etapas na execução dos investimentos turísticos? Para organizar a implementação dos projetos, definir prioridades e permitir o acompanhamento por meio de avaliações periódicas, se esse planejamento temporal há risco de atrasos, desperdícios de recursos, de desarticulação entre os diferentes componentes da oferta. Okay. No tocante às preferências e motivações dos turistas, na conversão da oferta, destaca-se a relação dinâmica e, muitas vezes, desequilibrada entre oferta e demanda no turismo. A demanda turística, altamente variável, influenciada pelos desejos individuais, pela publicidade e pelas condições econômicas,
Já a oferta turística, composta por infraestrutura e equipamentos, apresenta uma maior rigidez, pois foi planejada para durar no tempo e não pode se adaptar rapidamente às mudanças de comportamento dos turistas. Isso gera uma defasagem temporal entre as transformações de demanda e a capacidade de resposta da oferta. Existem fatores mais estáveis no turismo, que sofrem poucas mudanças ao longo do tempo, mas também há elementos ligados a modismos e tendências que se alteram rapidamente e podem provocar desequilíbrios significativos no mercado. A diversidade de motivações e preferência dos turistas torna difícil compreender plenamente a demanda em um dado momento. Diante disso, o texto enfatiza a necessidade de pesquisas contínuas e sistemáticas sobre o comportamento do turista, a fim de identificar suas motivações, preferências e padrões de consumo. Essas informações são fundamentais para orientar o planejamento turístico, permitindo ajustar e reconverter a oferta de forma mais eficiente. A partir desse conhecimento, será possível adequar os equipamentos e serviços turísticos às expectativas dos consumidores, desenvolver produtos turísticos mais atrativos e competitivos, planejar estratégias de marketing e comunicação mais eficazes, antecipar tendências e reduzir os desequilíbrios entre oferta e demanda. Correta compreensão das motivações dos turistas contribui para um processo contínuo de aproximação entre oferta e demanda, essencial para o sucesso e a sustentabilidade do setor turístico. Por que existe uma defasagem entre a oferta e a demanda turística? Porque a demanda muda rapidamente, influenciada por preferências e motivações dos turistas, enquanto a oferta é mais rígida e demora a se adaptar. A infraestrutura turística é planejada para um longo prazo, o que dificulta ajustes imediatos às mudanças no comportamento do consumidor. Quais fatores influenciam as motivações e preferência dos turistas? A vontade individual, a influência da publicidade e as condições econômicas. Esses fatores tornam a demanda instável e variável, exigindo constante monitoramento por parte dos planejadores do turismo. Qual o papel das pesquisas sobre motivações turísticas no planejamento? Identificar desejos, preferências e tendências dos turistas para orientar a adaptação da oferta. Sem esse conhecimento, o planejamento torna-se ineficaz, podendo gerar desequilíbrios entre o que é oferecido e o que o turista realmente busca. Por que os modismos representam um desafio para a oferta turística? Porque mudam rapidamente e podem exigir adaptações que a oferta não consegue realizar no mesmo ritmo. Mesmo sendo considerados aspectos marginais, os modismos podem impactar significativamente o equilíbrio do mercado turístico. Voltando ao texto. Vamos lembrar agora os conflitos entre maior retorno dos investimentos e máxima capacidade da oferta.
Ao falarmos sobre o conflito entre maior retorno dos investimentos e máxima capacidade da oferta, devemos abordar um dos principais desafios do planejamento turístico: equilibrar a rentabilidade econômica com a necessidade de atender à demanda, especialmente em períodos de alta procura. Na prática, a demanda turística é sazonal e concentra-se em determinados períodos, alta temporada, baixa temporada, o que obriga os destinos a manter uma capacidade elevada de atendimento que ficará ociosa em outros momentos do ano. Isso gera um dilema entre maximizar a ocupação, com menos capacidade instalada e maior rentabilidade, maximizar a capacidade de atendimento para responder aos picos da demanda, mesmo com ociosidade posterior. A solução ideal seria eliminar a sazonalidade, distribuindo a demanda ao longo do ano, mas isso é considerado difícil ou praticamente inviável. Assim, busca-se uma solução intermediária que concilie uma rentabilidade mínima com a adequada prestação de serviços nos períodos de maior fluxo. O problema se torna ainda mais complexo quando analisando em diferentes setores do turismo, pois cada segmento, hotelaria, transporte, lazer, entretenimento, possui dinâmicas próprias, exigindo soluções específicas. Também apontam-se diversos obstáculos ao equilíbrio entre oferta e demanda, entre as quais se destacam as dificuldades de prever com precisão a demanda, a falta de dados estatísticos e econômicos confiáveis, limitações de financiamento e infraestrutura, mudanças constantes nas preferências dos turistas, defasagem temporal entre planejamento da oferta e comportamento da demanda, insuficiência de políticas públicas e planejamento estratégico, carência de qualificação profissional. Em síntese, o turismo enfrenta um conflito estrutural permanente entre eficiência econômica e capacidade de atendimento, exigindo planejamento cuidadoso, informação qualificada e integração entre setor público e privado, para minimizar desequilíbrios e garantir a sustentabilidade da atividade. Professor, qual é o principal conflito apresentado no planejamento da oferta turística? Eu diria que o conflito entre maximizar a rentabilidade dos investimentos e garantir capacidade suficiente para atender à demanda nos períodos de pico. Esse dilema decorre da sazonalidade da demanda, que exige infraestrutura para picos, mas gera ociosidade em baixa temporada. Por que a sazonalidade da demanda representa um problema para a oferta turística? Porque concentra o fluxo turístico em determinados períodos, obrigando a manutenção de uma capacidade elevada que fica subutilizada no restante do ano. Isso reduz a eficiência econômica dos investimentos e dificulta o equilíbrio entre custos e receitas. Qual seria a solução ideal para esse conflito e por que ela é difícil de alcançar? A solução
é distribuir a demanda de forma uniforme ao longo do tempo, eliminando a sazonalidade. Essa solução é difícil, porque a demanda depende de fatores como férias, clima, comportamento social, que não podem ser totalmente controlados. Ok. Voltando ao texto. Vamos ainda falar um pouco sobre a metodologia de previsão da oferta em nível regional. Ao se falar sobre a metodologia e a previsão da oferta em nível regional, devemos falar sobre a importância de planejar a oferta turística, considerando as especificidades de cada região, em vez de análises gerais em nível nacional ou global. A região é considerada a unidade ideal da análise por apresentar maior homogeneidade em seus elementos. Nesse contexto, a variável central para o planejamento é a capacidade de alojamento, número de leitos, pois ela condiciona o desenvolvimento dos demais componentes da oferta turística. A metodologia de previsão baseia-se na definição de uma política de crescimento da oferta, com duas alternativas principais: ajustar a oferta para atender a demanda de pico, dimensionar a oferta com base na demanda média de longo prazo. A primeira alternativa busca atender plenamente o período de maior concentração de turistas, exigindo o cálculo da capacidade necessária com base em fatores como período de maior demanda, alta temporada, estadia média dos turistas, fatores de correção para variações dentro do período de pico. Após esse cálculo, a oferta deve ser distribuída por categorias de hospedagem nas sub-regiões. Já a segunda alternativa procura evitar excessos de capacidade, priorizando um melhor aproveitamento ao longo do ano. Nesse caso, busca-se manter um índice médio de ocupação mais elevado, reduzindo a ociosidade fora da alta temporada. Para equilibrar essas duas abordagens, utiliza-se um fator de correção, que ajusta o número de leitos inicialmente calculado para o período de pico, considerando os prejuízos decorrentes da ociosidade nos demais períodos. O cálculo desse fator envolve análise do índice de ocupação anterior, estimativa da oferta necessária e ajustes conforme políticas de expansão e metas de ocupação. Em síntese, a metodologia busca encontrar um equilíbrio entre a capacidade e eficiência, evitando tanto a falta quanto o excesso de oferta por meio de planejamento técnico, uso de dados estatísticos e adaptação às características regionais do turismo. Por que a análise da oferta turística deve ser feita em nível regional? Porque a região apresenta maior homogeneidade em seus elementos, permitindo uma análise mais precisa, ampla e adequada da oferta e da demanda. Análises em nível nacional ou global podem mascarar diferenças locais importantes, comprometendo a eficácia do planejamento turístico. Qual é a principal variável utilizada na previsão da oferta turística? A capacidade de alojamento medida pelo número de leitos,
Essa variável é central, porque condiciona o desenvolvimento dos demais serviços turísticos e define a capacidade receptiva do destino. Quais são as duas alternativas básicas para o planejamento da oferta turística? Seriam atender a demanda de pico ou dimensionar a oferta com base na demanda média. A escolha entre essas alternativas impacta diretamente a eficiência econômica e o nível de ociosidade da infraestrutura turística. Quais elementos são considerados no cálculo do fator de correção? O índice médio de ocupação anterior, a estimativa da oferta, coeficiente de ajuste e políticas de expansão. Esses elementos permitem refinar o planejamento, tornando as previsões mais realistas e alinhadas aos objetivos estratégicos do destino turístico. Bom, chegamos ao fim do nosso estudo sobre a oferta dentro do subsistema de mercado. No nosso próximo encontro, falaremos sobre o subsistema da demanda. Até lá, esperamos por vocês.